E claro que a gente vai convidar um profissional mais que qualificado para nos ajudar. A gente recebe aqui ao vivo em nossos estúdios o Dr. Tiago Martins, que é mastologista. Doutor, boa tarde, é um prazer recebê-lo. Obrigada, viu? Fica à vontade. Chega essa época do ano, a gente sempre tem dúvidas, mas parece que elas começam agora a borbulhar, né? E são várias dúvidas quando as mulheres chegam no consultório para falar com você? São. Normalmente a doença ela acaba trazendo uma insegurança muito grande, né? Então é um tema muito polêmico, é um tema que traz muito medo para as pacientes. Então qualquer coisa às vezes que elas acabam ouvindo, isso já vira motivo às vezes de preocupação. Vamos lá então para as nossas dúvidas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente, tá bom? No 43 999520380. E claro que você pode participar com a gente também via chat do YouTube. @RICTV Londrina. Coloca aí mitos e verdades relacionados ao câncer de mama. Câncer de mama só aparece em quem tem histórico familiar, ou seja, uma predisposição genética? Mito ou verdade? Mito. É? Na verdade, assim, de cada 10 diagnósticos que a gente faz de câncer de mama, de 8 a 10 pacientes, de 8 a 9, desculpe, nessas 10, elas não têm histórico familiar nenhum, tá? Então hoje a gente sabe que a história familiar, ela é um componente bastante importante, mas ela não é vamos dizer assim, algo determinante para que a paciente tenha obrigatoriamente um diagnóstico positivo. O que seria então? Na verdade, a gente tem outros fatores que são bastante significativos, né? Mas o que a gente tem visto a gente vê hoje muito mais fatores relacionados a estilo de vida, né? Então, obesidade, álcool, uso de hormônios, né? São situações, às vezes, que têm uma correlação muito maior com o diagnóstico, como fatores de risco com o diagnóstico futuro de câncer de mama. Se você tem mais dúvidas, vai mandando para cá, 43 999520380. Tem mais dúvida de telespectador? Coloca aí na tela pra gente ler. Se eu fizer o autoexame todos os meses, eu não preciso fazer mamografia? Mito. Mais uma vez. Então, assim, o autoexame, na verdade, a gente hoje utiliza um termo que a gente chama de a vigilância das mamas, né? A gente não usa mais esse termo especificamente, porque o intuito, quando a gente lembra aquelas campanhas antigamente, né, que ele falava do autoexame da mama, o que acabou sendo visto ao longo do tempo é que, infelizmente, o autoexame não diminuiu o risco para câncer especificamente, né? Então, assim, o número de mortes para câncer não diminuiu. Hoje, o único método que mostrou ser eficaz para a gente ter uma redução de risco para, uma redução de morte para câncer de mama foi especificamente a mamografia. Reduziu em 30% a mortalidade por câncer de mama. 30%? Isso. Muito significativo. Bastante mesmo. Realmente. Na minha época, eu falo que a gente via muito essas campanhas, né, do autoexame. Nem se fala mais a palavra autoexame, então. Como que é a palavra agora que a gente usa? A gente chama de vigilância das mamas. Hoje, de maneira, vamos dizer assim, até em protocolos internacionais, a gente chama isso de vigilância das mamas. Que nada mais é do que a mulher conhecer qual é a situação normal da mama dela. E ela tendo uma rotina, às vezes, de uma vez por mês, ela chegar na frente do espelho, olhar para as mamas delas, tocar a mama dela, talvez ela poder, de certa maneira, fazer, às vezes, alguma alteração que leve ela a buscar ajuda de maneira mais precoce. Perfeito. 43 999520380. Mais mensagem de telespectador na tela para você. É mito ou é verdade? Amamentar protege contra o câncer de mama? Sim. Essa é a verdade. É verdade? E amamentar, na verdade, a gestação e a amamentação fazem com que a mama, de maneira geral, esteja mais, vamos dizer assim, menos suscetível a ambientes nocivos, né? Então, como a gente falou, a obesidade, por exemplo, principalmente na pós-menopausa, ela é um fator de risco, né? O álcool. Então, assim, o que a gente tenta trabalhar é explicar para a mulher que, principalmente, amamentar antes dos 30 anos é um fator de proteção contra câncer de mama. Tá. E mesmo a pessoa, por exemplo, o fato de gestar, de engravidar, se ela não conseguir amamentar, também já vai ser uma proteção contra o câncer de mama ou aí não? Ela acaba tendo uma menor exposição à ciclicidade hormonal, né? Então, agora, se nós formos avaliar entre uma situação e outra, a amamentação, ela carrega consigo vamos dizer assim, uma proteção maior para a mulher.
Vamos lá com mensagem de telespectador. O pessoal tá mandando agora, 43999520380. Olha lá. Minha filha tem 33 anos, não tem filhos, nem toma anticoncepcional. E apareceram 2 nódulos nos 2 seios. E em um mês surgiu mais 2. De enquanto em quanto tempo tem que fazer ultrassom? Olha lá, a mãe, Sandra, mesmo com a filha com 33 anos, a gente trata como se fosse nenenzinha, né? Fica preocupada, desesperada. E aí, doutor? Bom, como essa mãe falou, o simples fato de ter um nódulo palpável na mama, independente se for 1, se for 2 ou mais, já é indicação para que ela passe por avaliação. Tá. Às vezes, a gente vê com muita frequência, quando a gente fala passar por avaliação, o pessoal pensa geralmente em exame de imagem, né? E o que eu digo é, o exame de imagem, ele é uma parte de toda a avaliação do paciente, né? O paciente precisa passar com o médico, precisa passar por avaliação, exame físico, né? E aí, a depender do que for avaliado durante a consulta, a gente propõe, logicamente, não só qual o método mais adequado, né, de investigar, mas também a periodicidade que vai ser definida para isso. No caso, ela está com 33 anos e daí ela está com 2 e parece que mais 2 surgiram agora. Essa questão de repente, nascer e surgir muito rápido, isso é um alarme, é algo que a gente deve se preocupar? Ter uma lesão palpável na mama não é normal. Já não é normal. Já não é normal, tá? Mas a gente também não tem que entender que todo nódulo de mama, ele obrigatoriamente vai ser um diagnóstico de câncer. Tá. A maior parte dos nódulos que nós encontramos, né, na mama das pacientes, eles são benignos. A importância, na verdade, e até por isso que eu digo a importância da avaliação clínica, da consulta, da avaliação, a avaliação complementar, é porque a gente precisa saber se aquilo que apareceu tem características sugestivas de benignidade, não criar, às vezes, um alerta desnecessário para o paciente, mas também quando a gente percebe que tem algum fator que seja, vamos dizer assim, talvez traga para nós uma maior suspeita, a gente começar a investigação de maneira precoce. 43999520380. Esse é o nosso número do WhatsApp para você participar e tirar sua dúvida. Pergunta da Giovana Góes. Pergunta para o doutor se é verdade que quanto mais jovem a mulher for, no caso de câncer de mama em meninas abaixo de 20 anos, é mais difícil realmente tratar. Ele é mais invasivo. Ou seja, quanto mais nova, é mais invasivo o tratamento? Procede, doutor? Na verdade, o tratamento em si, ele não obrigatoriamente ele vai ser mais invasivo, né? Mas o tratamento de uma paciente com câncer de mama em idade jovem, ele tem nuances e cuidados que precisam ser obedecidos, né? Então, por exemplo, um diagnóstico numa paciente, às vezes entre os 20 e 30 anos, a gente tem que se preocupar com a vida reprodutiva dela, né? Que às vezes um tratamento, quando é necessário fazer quimioterapia, às vezes a gente tem que orientar essa paciente a preservar a fertilidade dela, né? Existem preocupações em relação a gente tentar entender se esse diagnóstico de maneira tão precoce se deu talvez por uma predisposição que essa paciente tem, e existem hoje maneiras da gente tentar investigar isso, né? Ou se aconteceu ao que a gente chama um carcinoma de mama esporádico, que aconteceu ao acaso, né? Então, o tratamento, ele na verdade, ele não tem tanto a ver com a questão da idade, né? Mas ele tem a ver com a análise de uma maneira geral, né? Olhar para a idade isoladamente não quer dizer que a paciente obrigatoriamente vai ter que fazer um tratamento mais ou menos agressivo, né? O que a gente hoje define para o tratamento do câncer de mama são várias maneiras da gente avaliar essa paciente, avaliar vários fatores para que a gente possa propor a terapêutica mais adequada. 43999520380. Você continua mandando a sua mensagem, continua participando aqui com a gente. Claro, daqui a pouquinho a gente vai continuar também com os nossos mitos e verdades sobre câncer de mama. Doutor, continua aqui com a gente que eu vou dar um recadinho pro pessoal de casa, mas já já eu tô de volta.